O capítulo 8 do Evangelho de Mateus, Jesus tinha acabado de terminar o Sermão do Monte, começando no capítulo 5 e conclui no capítulo 7. Então as multidões, ele diz que ficaram maravilhadas com a palavra de Jesus. As multidões maravilhadas da sua doutrina. E agora Jesus, ele desce do monte. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Evidentemente que essa palavra foi maravilhosa. Mas ali aparece um leproso quando Jesus desce o monte. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Aqui tem umas coisas que nós temos que entender, meus irmãos. Primeira coisa é que um leproso poderia se aproximar daquela... Não podia. Porque o leprosário era o lugar dessas pessoas. Existia uma lei em Levítico, que tem uma lei sobre a lepra. E é muito duro sobre isso. Você não podia ficar próximo de uma pessoa... a pessoa com lepra não podia se aproximar. Tinha tantos metros, 14 metros. E tinha que gritar: leproso! Mas esse homem vai até Jesus. E ele, se aproximando, adorou. Ele se prostrou diante de Jesus. Somente a Deus nós devemos ajoelhar e prostrarmos diante de Deus, e não diante de homens. Mas ele aqui reconhece, né, Jesus, e diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ou seja, se Jesus quiser, ele pode curar. Se nós pedirmos: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Muitas vezes nós temos doenças, enfermidades, e Senhor, se o Senhor quiser, pode me curar. Se ele quiser, ele tem poder para isso. Nós cremos nisso, sim. E Jesus, estendendo a mão, só fez tocar naquele homem. Jesus tocou naquele homem dizendo: quero, fica limpo. Esse homem se prostrou nos pés de Jesus. Era um leproso. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Que maravilha, meus irmãos. E ele disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-se ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. E Jesus sempre, quando curava as pessoas, ele pedia: não diga a ninguém. Por que Jesus falava sempre isso? Porque para você testemunhar um milagre, é preciso que você tenha o Espírito Santo. É preciso que você tenha essa comunhão com Deus verdadeira. Então, aquele homem ali, Jesus tinha acabado de curar aquele homem fisicamente. Mas quando você era curado da lepra, ele disse: vai ao sacerdote. Quando você vai para Levítico 14, está dito lá, quando você é curado da lepra, você tinha que ir ao sacerdote, que ele ia examinar aquela pessoa se realmente foi curada, e tinha todo um ritual de purificação, dia a dia, oferendas, né, de acordo com a lei de Moisés. Jesus disse: vai mostrar ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou. Jesus, ele cumpriu a lei, meus irmãos. Lá na Tanakh, no Velho Testamento, são 613, né, mandamentos da lei. E tinha que cumprir a lei. Então, mas ninguém conseguia cumprir a lei. No caso aqui, porque a lei estabelecia que devia o sacerdote ir fazer as oferendas, como estava na lei. Então Jesus, ele desce do monte e as multidões se maravilham com o que ele falou. Ele agora começa a proferir, a fazer curas. E a primeira cura, quando ele desce desse monte, é a cura de um leproso. Mas aí Jesus, ele entrando em Cafarnaum era a sua cidade agora. Lembra lá no capítulo 4,
que Jesus, depois de batizado, depois de ser tentado, ele foi morar em Cafarnaum, com 30 anos de idade, né? Jesus, o mistério foi de 30 aos 33, já adulto. Ele foi morar em Cafarnaum por quê? Para se cumprir o que tinha dito o profeta Isaías. E Jesus agora, ele vai entrar na sua cidade, que ele agora está morando, que é Cafarnaum. E ali se apresenta um centurião, implorando. O centurião era um general romano, um homem de muito poder. Quem dominava na época toda aquela região era Roma. Roma era o império dominante da época. Um general romano era um homem muito poderoso. E esse homem vai a Jesus implorando: Senhor. Então ele reconhece Jesus como Senhor. O senhorio. Jesus tinha poder. O meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Então ele chega a Jesus implorando: Senhor, o meu criado está nessa situação muito difícil. E Jesus disse: eu irei curá-lo. Eu vou até a sua casa. Jesus se compromete a ir até lá. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Meu Deus, que fé desse homem. Não precisa o senhor ir na minha casa, basta que o senhor diga uma palavra que ele será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho um soldado às minhas ordens. O centurião era chefe de 100 soldados. E digo a este: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele faz. Então aquele homem está dizendo: olha, eu também tenho esse poder perante os meus comandados. E ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, aquelas multidões que o seguiam, Jesus disse: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Porque Jesus veio para os seus e eles não quiseram, rejeitaram Jesus. Jesus veio para os seus, para os judeus naquele primeiro momento. E depois a palavra ia ser pregada para os gentios, através dos apóstolos que levaram a mensagem salvífica de Jesus para o resto do mundo. Mas Jesus disse que nunca viu tanta fé naquele homem. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, Oriente e Ocidente, ou seja, de toda a terra. Do Oriente ao Ocidente está toda a humanidade. E tomarão lugares à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ou seja, muitos estarão no reino de Deus. Abraão, Isaque e Jacó estão onde? Não está no reino dos céus. Estão no reino de Deus. Hoje a sua alma está em gozo no paraíso. Mas quando Jesus voltar pela segunda vez, eles estarão no novo céu e na nova terra. Novos céus e nova terra, que é a eternidade. O paraíso não é da eternidade. Esse versículo aqui é um dos que dizem que nós vamos nos conhecer lá na eternidade. Não, esse versículo não está dizendo isso. Esse versículo está aqui dizendo que nós vamos estar no mesmo lugar, né? Muitos do Oriente e do Ocidente tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Estarão também. Por quê? Porque colocaram a fé em Jesus, no Messias que veio. E para ele, no Messias que já veio. Nós no Messias que já veio e nossos primeiros pais no Messias que viria. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora das trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Ou seja, aqueles para o qual Jesus veio inicialmente para os judeus, que o rejeitaram, ali ficarão de fora, serão lançados para fora, nas trevas, e haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado.
E aqui, o exemplo desse aqui é que nós vemos quando nós temos tão pouca fé. Esse homem, um general, um homem do exército romano com tanta fé, em detrimento aos judeus, aqueles que conhecia a Taná, conhecia a lei de Moisés e os profetas, não tinha a fé que esse homem teve. Mas Jesus continua, né? Ainda, e tendo chegado à casa de Pedro, viu a sogra desta acamada e ardendo em febre. Então aqui é claro que Pedro era casado. Pedro tinha uma esposa, porque é a sua sogra. E aqui vamos entender que a Igreja Católica fala que Pedro é o primeiro Papa. Isso não tem fundamentação bíblica nenhuma. E aqui fala a questão do celibato. A Igreja fala a questão do celibato. Pedro é casado. Então nós vamos ver que está na contramão. Mas o fato é que Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. A febre foi imediatamente debelada. Mas o que aquela mulher fez ao sair a febre dela? Ela levantou-se e passou a servi-lo. Gratidão. Ela foi curada para servir. Nós estamos aqui para ser servo do Senhor. Nós temos que ser servos, meus irmãos. Então, quando nós temos saúde, quando nós somos curados, né, nós temos que aproveitar isso para servir a nosso Deus. Essa mulher, ela não foi fazer nada que não agradasse a ela, ela foi servi-lo. Né? Passou a servir Jesus. Mas aí diz que essa mulher, ao ser curada, Marcos e Lucas também falam sobre essa cura, que aí já diz que chegada à tarde, já no finalzinho da tarde, trouxeram muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Ou seja, muitos viram, né, o que aconteceu com aquela sogra de Pedro, com o centurião, e aí a casa de Pedro ficou cheia, muitos buscando cura. E eu fico pensando, meus irmãos, se naquela época não tinha WhatsApp, não tinha mídia social, não tinha Facebook, não tinha e-mail, e essa notícia se propagou de forma rápida que a casa da sogra de Pedro ficou cheia de gente buscando Jesus para cura. E diz que Jesus curou a todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então aqui se cumpriu essas curas de Jesus, curando tudo, paralítico, aleijado, cego, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças. Mas agora ele sai dessas curas e ele põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, Jesus tinha curado muitas pessoas, era uma multidão muito grande, e ordenou que passassem para outra margem. Estamos falando aqui do Mar da Galileia, que a outra margem, o Mar da Galileia é um lago, né? Não é bem um mar, é um mar que tem dimensões definidas, em torno de 21 quilômetros por 14, 15 quilômetros por aí, né? E as dimensões desse mar. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que for. Um escriba. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, têm sua caverna, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
Ou seja, não é fácil. A caminhada cristã não é fácil. Será que aquele homem verdadeiramente queria seguir Jesus? Porque sempre, para seguir Jesus, tem uma desculpa. E outro dos discípulos disse: Senhor, permite primeiro sepultar meu pai? Ou seja, ele primeiro queria sepultar o pai, para depois seguir a Jesus. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. O que Jesus quis dizer com isso aqui? Que deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Porque aqueles que morrem sem Cristo, que estão mortos espiritualmente, aqueles ali vão sepultar os seus próprios mortos. Mas aqueles que iam seguir a Jesus, eles iam fazer com que aquelas pessoas que estavam mortas em espiritual revivessem. É isso que ele quer dizer. Então, quando Jesus põe à prova o que quer seguir, exige renúncia, exige obediência. Por isso que é difícil seguir a Jesus. É muito difícil, porque sempre vai ter uma desculpa. Mas Jesus volta agora a fazer milagres. Jesus acalma uma tempestade. Jesus, quando esteve entre nós, ele realizou 35 milagres. 23 foi milagre de cura. 9 foi milagre sobre a natureza. E 3 foi de ressurreição. Então, entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. Então, Jesus entra novamente no barco. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. De sorte que o barco estava varrido pelas ondas e Jesus dormia no barco. Jesus não tinha problema nenhum. Jesus estava ali tranquilo. Porque Jesus é o Criador do universo. Jesus é o que tem o poder de curar, sarar, transformar vidas. Todo o poder emana dele. Ele estava tranquilo, dormindo. E aqueles homens desesperados. Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. É como eles fossem um barco. E Jesus estava dentro do barco. E assim somos nós. Jesus está dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós. É Deus dentro de nós. E muitas vezes nós temos ainda esse medo, né, de perecer. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. Jesus faz aqui 3 repreensões. A primeira repreensão que ele fez foi para quem? Para aqueles homens que estavam no barco. Homens de pequena fé. Ele quis dizer: eu estou no barco, eu estou aqui. Se eu estou nesse barco, nada vai acontecer nesse barco. Onde Jesus está, não acontece nada de ruim. Não tem como acontecer uma coisa ruim eu estando aqui, gente. Vocês têm pequena fé. Não tem como acontecer nada ruim eu estando aqui no barco. Aí depois que Jesus repreende exorta esses homens, ele repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus Cristo, o que veio trazer salvação para a humanidade. É aquele que lá no princípio, quando só existia a Trindade, foi bolado um plano de salvação para a humanidade. Jesus veio consumar aquele plano traçado lá no princípio, morrer em nosso favor, para trazer a graça salvadora como fundamento da salvação. Quem é este que ao mal lhe obedece? É Jesus Cristo, aquele que está sentado à direita do Deus Pai, que ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo. E aqueles que ouviram a palavra de Deus e reconhecem Jesus como seu Salvador,
terão a vida eterna, aqueles que colocarem a fé em Jesus Cristo. É esse aqui que eles estão perguntando, quem é esse que me obedece? É Jesus Cristo. Mas ele aí, agora depois dessa cura, dessas curas, agora esse milagre sobre a natureza, ele volta agora para outra margem do lago, do mar, e ali ele vai curar 2 endemoniados gadarenos, cidade de Gadara, da terra dos gadarenos. Vieram ao encontro 2 endemoniados, saindo dentro dos sepulcros. Esses homens moravam dentro do cemitério, dentro dos sepulcros. Olha o quanto o inimigo é cruel. Leva esses homens para morar num lugar, né, desprezível. E a tal ponto, furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Eram 2 homens furiosos, cheios de espírito maligno. Ninguém podia passar por aquele local porque eles eram furiosos. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? O interessante aqui, eu acho, desse texto, é que o inimigo, o diabo, ele conhece quem é Jesus. Mas o diabo conhece quem é Jesus, mas os judeus não conheciam quem era Jesus. Até os próprios apóstolos não sabiam quem era Jesus. Só vieram saber quem é Jesus depois da ressurreição de Jesus, quando ele ascende aos céus, que colocam plena confiança nele e dão a vida por ele. Olha só. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Porque eles entendiam que Jesus veio e a derrota do inimigo foi na cruz. Ele tentou que o menino nascesse de todas as maneiras, mas os teus planos foram frustrados. É na cruz que Jesus vence. É na cruz que Jesus derrota o inimigo, que ele foi condenado. Eles sabem o dia, quando Jesus voltar pela segunda vez, será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. E os seus poderes foram agora limitados, só vai até onde Jesus permite. Ora, passando não longe deles uma grande manada de porcos, então os demônios lhe rogaram que nos expele, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. Jesus disse, concordou. Sabemos que os porcos naquela época eram animais imundos, né, para os judeus. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram, cidade de Gadara, todas essas coisas e o que aconteceram aos endemoniados. Então havia aquela cidade desses 2 homens, que eram perigosos, ninguém podia passar ali por perto, mas veja só o que acontece. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Meus irmãos, aqui, eles tinham aqueles homens endemoniados. Jesus cura aqueles 2 homens. Aqueles homens eram perigosos, mas eles preferem que Jesus saia da cidade. Por quê? Porque aqueles homens entendem que o lucro deles ali, o dinheiro, mais uma vez o Deus Mamum prevalecendo, porque os porcos davam renda àquela cidade de Gadara. Aquela cidade era rica por conta disso. Então, mais uma vez, aqui a opção foi para o Deus Mamum. Em lugar deles glorificar o nome do Senhor Jesus, no lugar deles adorarem a Jesus, eles ficam irados com Jesus. Preferiram o dinheiro do que a Jesus. E mais uma vez aqui, como é difícil você
seguir a Jesus, porque sempre tem uma desculpa. Aqui no caso, mais uma vez, o dinheiro foi preponderante. Como é no dia de hoje? Como está acontecendo no dia de hoje? Muitos não querem saber de Jesus por conta do Deus Mamon. É assim que ele termina esse capítulo 8, e que é um capítulo também que nos ensina muito, né, como andar com Jesus, ter uma vida em plena comunhão com Deus. Que Deus continue nos abençoando.